Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas do ponto de partida, ou seja, do ponto onde nós começamos e interrompemos o conteúdo, beleza? Então a gente vai rever aqui os principais conceitos e definições, né, sobre a bioclimatologia como ciência. Vamos conversar também sobre os efeitos do clima e os seus elementos, como eles são contributivos ou maléficos para a vida animal, algumas definições, como eu já citei, e tratando também sobre os impactos, a adaptação e a vulnerabilidade que tanto os animais quanto o ambiente podem passar. Então vamos lá. Bom, quanto à climatologia como ciência, bioclimatologia como ciência, né, já que ela é um ramo da climatologia, a todo momento nós nos deparamos, dentro dessa nova ciência, que é a bioclimatologia, com novos conhecimentos, e a partir desses novos conhecimentos, a gente também partilha de novos ingredientes. Então, esse momento novo que a ciência vive, e a gente diz momento novo, porque quando você pensa em bioclimatologia, você pensa automaticamente na zootecnia, quando se refere à bioclimatologia animal. Então, a todo momento, a gente está adquirindo novos conhecimentos e esses novos conhecimentos perpassam a aposta de novos ingredientes que vão colaborar para a saúde animal, para o bem-estar animal, mas principalmente, quanto mais a gente conhece o ambiente, mais a gente consegue trazer um maior conforto para esse animal e principalmente um maior anseio de qualidade na produção. Essa produção ela é acrescentada a partir de um pressuposto que a gente vai chamá-lo de que nós vamos chamá-lo de dinamismo. A partir desse dinamismo, que a gente coloca ele como um pressuposto, a gente vai ter alguns conceitos com caráter de transitoriedade. E quando a gente fala desses conceitos com caráter de transitoriedade, significa que dentro da bioclimatologia, ela vai trazer algumas dinâmicas que favorecem os diversos tipos de espécies animais. Então, digamos que a bioclimatologia ela não tem um conceito, apesar dela ter um conceito já formado, mas ela não tem uma definição completa, já que ela precisa abranger diversos tipos de conceitos a partir dessa transitoriedade, ou seja, dessa diversificação, desse dinamismo existente entre as mais diversas espécies animais. Então, se a gente diz que há tantas diferenciações, apesar de haver um conceito específico para a bioclimatologia, mas que há essa diversidade, então a gente pode garantir que o clima ele de fato influencia na vida animal e na maior parte das espécies elas vão gerir essa influência que o clima ocasiona sobre a vida delas na reprodução, na produção e na vivência desse animal e, consequentemente, no bem-estar dele. Sendo assim, a gente não pode deixar de tratar sobre os efeitos do clima e os seus elementos sobre o âmbito da produção animal. A gente sabe que a temperatura, a pluviosidade, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento, todos esses pré-requisitos que são elementos do clima, eles perfazem algum tipo de efeito sobre a vida do animal. O animal tanto pode sentir mais ou menos calor, né? Os animais, principalmente homeotérmicos, que a gente vai ouvir um pouquinho mais lá na frente sobre eles sofrem uma grande interferência da temperatura. Então, a temperatura, se no dia está maior ou menor essa temperatura, como é que está a umidade relativa do ar, como é que está os níveis de pluviosidade que interferem na umidade relativa do ar. Enfim,
dentre outros elementos que a gente também vai ver mais para frente, eles ocasionam, né, como eu falei anteriormente para vocês, o bem-estar ou não desse animal. E isso vai influenciar concomitantemente na produção animal, certo? Então, seja para aquele animal que é de corte, ou seja para aquele animal que é de leite, né? Ele vai influenciar na vida desse animal. Então, o clima, os seus fatores e os seus elementos ocasionam efeitos sobre a vida desse animal. Mas antes da gente chegar nesse pressuposto maior, a gente vai tratar um pouquinho agora sobre a climatologia, a bioclimatologia como uma ciência, né? Então, aqui eu coloquei alguns registros para vocês falando acerca disso. Então, vamos lá. A bioclimatologia como ciência, ela é declarada como nova, né? Uma disciplina nova nos cursos de agronomia, veterinária e zootecnia, principalmente zootecnia por ser um curso mais jovem, uma profissão mais jovem também. A importância para a formação técnico-científica do aluno, ela é prioritária, né? A gente que tem alunos que são tanto da agronomia como da veterinária e da zootecnia, não podem perpassar o curso sem ver ou sem aprender algo sobre bioclimatologia, já que vocês perceberão, tanto nessa aula como nas demais aulas vindouras, que o bioclima, né, a biota daquele indivíduo, que é o animal, o meio ambiente dele, favorece ou não favorece a reprodução e produção que esse animal pode vir a ocasionar. Ou seja, o animal pode ter uma ótima genética, né? Mas se ele não tiver um ambiente favorável para a vida dele, ou seja, vai ocasionar estresse para aquele animal e a produção dele, concomitantemente, vai ser uma produção falha, né? Ou com a menor capacidade de produção. Ou seja, não adianta só ter um animal que tem uma excelente genética, mas a gente também precisa de um bioclima agradável e que tenha os aspectos de ter uma vida salutar para aquele animal. Então, dentro do estudo da bioclimatologia, a gente vai ter o reconhecimento dos efeitos do clima e seus elementos sobre o bem-estar animal e produção. Isso vai ocasionar duas coisas, né? Que a gente tem uma vasta gama de informações, inclusive no meio científico, sobre elas, que são a degradação ambiental e o homem como vilão dessa degradação ambiental. Então, quando a gente fala do estudo da bioclimatologia, a gente está falando desse reconhecimento dos efeitos do clima e dos seus elementos sobre o bem-estar do animal e da produção, tá? Então, a degradação ambiental tendo o homem como vilão e não necessariamente o animal, já que quem faz a gestão desse animal é basicamente quem? O homem. Então, como a gente tinha falado no início da aula, a gente tem alguns conceitos, né, algumas definições pelas quais perpassa a bioclimatologia e dentre elas alguns autores também que são os mais conhecidos em relação a essas definições, tais quais Bacari Júnior, né, 1986, que foi o primeiro aí que veio dar nome e um significado e uma definição para a bioclimatologia, Tito, 98, Pereira, 2005, que vocês verão no próximo slide, são autores que, dentre os que nós conhecemos na bioclimatologia, são os mais conhecidos, né? Então, Bacari Júnior diz que a bioclimatologia é o ramo da climatologia e da ecologia que trata dos efeitos do ambiente físico sobre os organismos vivos, né? Então, ele já traz esse primeiro ensejo do que seria a bioclimatologia dentro da climatologia. Tito 98 diz que bioclimatologia é a ciência que busca entender as relações entre os elementos climáticos e a fisiologia animal, tendo como perspectiva a superação de barreiras, limitações impostas pelo meio ambiente sobre a expressão do potencial genético dos animais.
Pereira, 2005, já diz que a bioclimatologia é uma ciência multidisciplinar que visa vincular o clima e seus elementos físicos com o bem-estar animal na perspectiva de oferecer condições ambientes capazes de permitir a expressão plena do genótipo e a obtenção de conforto fisiológico. Então, essas três aí principais definições que eu trago para vocês nos remetem a esse sentido maior de que a bioclimatologia, como ciência que estuda as relações entre o clima e a distribuição dos seres vivos na Terra.